Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos. Como é bom estar aqui junto com vocês. A gente está tendo mais uma oportunidade, né, de reflexões importantes do Evangelho do Cristo. E o tema de hoje, inclusive, é um tema muito importante para nós, para que a gente possa trazer como reflexão, né, dentro da nossa caminhada, que é o amor fraternal, né? E como será mais adiante, né? Como será a nossa conduta. Então, vamos aproveitar, né? Vamos primeiro nos harmonizar
para que estejamos juntos neste momento, né, cada vez mais integrados, ligados, que os nossos lares estejam juntos. É tão bom quando a espiritualidade une os nossos lares, né, junto ao plano maior. Então, eu trago como a mensagem de hoje, de acordo com o tema, é do livro Fonte Viva. A mensagem é o capítulo 15, a lição 15, que é fraternidade, né? Livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, trazido pelo querido Chico Xavier. Então, vamos falar sobre fraternidade. Antes, começamos com um versículo de João, do Evangelho de João, quando Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, já começa Jesus trazendo para nós, né, uma parte do mandamento maior. Amai-vos uns aos outros. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que assegura a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, meus queridos, convido a vocês unirem comigo nesse momento, levarmos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima,
e a toda essa espiritualidade que está junto conosco neste momento. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos. Façam essa introspecção tão importante, que é o momento da nossa conexão com o divino. Elevemos, então, os nossos pensamentos. Querido, amado Mestre, mais uma vez aqui estamos junto a Ti, Senhor, reunidos para a divulgação do Evangelho, para a divulgação da boa nova que trouxeste para o meio de nós. Pedimos, Senhor, através desses nossos irmãos queridos, das casas espíritas que fazem parte do 24º Seu, e de todas as outras casas que também estão assistindo ou assistirão, que possamos, todos irmãos, nessa fraternidade grande, essa fraternidade divina, de nos unir junto a Ti, Mestre, para que hoje a mensagem seja levada de forma simples, de forma objetiva, procurando servir e seguir os Teus ensinamentos. Envolva-me, Senhor, envolva-me para que o meu coração esteja junto a Ti e que minhas palavras sejam claras. Ajude para que todos possam receber essa mensagem edificante, tão importante para a nossa construção moral e a nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo. Ampare-nos hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos, vamos então falar a respeito do tema, né? O tema de hoje é o amor fraternal e a construção para um mundo melhor. E aí a gente começa a pensar, né? Quem de nós não quer o nosso planeta melhor? Estamos num processo de modificação, de grandes modificações. Estamos na transição. Transição essa do planeta, transição essa da humanidade. Nós estamos nessa grande mexida, nessa grande mudança. E nós vamos falar sobre amor fraternal. Né? Começando pela palavra fraterna, né? A palavra fraterna, ela é muito abrangente, ela inclui o universo no todo. É o amigo, é o amoroso, é aquele que realmente tem a empatia. É o amor fraternal, esse amor que, na verdade, nós ainda não conseguimos compreender no todo. O amor que nós ainda conhecemos é o amor paixão. É o amor que está mais assim ligado às nossas raízes inferiores ainda. Só que esse amor, ele é transitório. Esse amor, ele não eleva. Esse amor, ele se acaba. Agora, o amor fraternal, a partir do momento que a gente começa a trabalhar esse amor, ele vai cada vez mais crescendo dentro de nós, nos auxiliando para que a gente seja melhor, que a gente possa ajudar nossos irmãos, que a gente possa envolver a todos. E começando para nós, né, a gente vê que no Evangelho de João, ele já começa, né, tem uma passagem que ele fala que Deus é amor e que amou o mundo de tal modo que mandou o seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. Então ele coloca dizendo claramente, Deus é amor. Aí a gente vê como é abrangente isso, como transcende o nosso conhecimento. Porque quando a gente fala Deus é amor, nós estamos nos referindo a toda a criação do Pai, todo esse universo maravilhoso, tantas criações realizadas exatamente para proporcionar a todos nós grandes oportunidades de crescimento,
grandes oportunidades de aprendizados durante a nossa caminhada. Só que é interessante que muitas vezes nós falamos essa frase, eu já ouvi mesmo, né, várias vezes, Deus é amor. As pessoas falam isso com muita facilidade. Praticamente é como se estivessem repetindo mecanicamente: Deus é amor. Mas será que nós, lá no íntimo, será que nós entendemos de verdade que amor é esse? Será que nós conseguimos conceber o que os espíritos enviados por Jesus e o próprio Jesus enviado por Deus vieram fazer aqui na Terra para nos auxiliar? Será que a gente entende que eles aceitaram as missões exatamente por amor a todos nós? Sem questões de raça, sem questões de credo. Será que a gente parou para pensar que eles estão muito além, né? Esse amor que muitas vezes a gente ainda escolhe, né? A gente ainda vai simplesmente... esses eu amo, esses eu ainda tenho um pé atrás. Não, eu não odeio, né? Eu não coloco uma emoção negativa, mas eu não amo. Então, na verdade, a gente ainda está nos amores da paixão. Né? E é o trabalho que o Evangelho do Cristo, o próprio Cristo, veio até nós, para que nós entendêssemos como tínhamos que nos modificar para a grande caminhada da vida. E a gente verifica que esse amor que é falado, que é o amor universal, que é o amor fraternal de Deus, é a essência da vida. Nada do que existe, nada do que existirá em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor. Nós até compreendemos claramente isso, porque a primeira coisa que Deus criou foi justamente o fluido cósmico. E o fluido cósmico é o plasma divino. Ele é, né, o hálito de Deus. E quando a gente fala que é o plasma divino, é o hálito de Deus, é o pensamento de Deus. É a energia de Deus que foi colocada no universo todo para dar origem a todas as criações que posteriormente iriam acontecer. Então a gente vê que esse amor é a essência da vida. Nada que existe no nosso planeta, em nós, no nosso cosmos, nada existe sem a presença desse amor. Esse amor está envolvendo tudo. E a gente vê que realmente é com muito amor que a espiritualidade está sempre conosco, que a espiritualidade está sempre dando essa sustentação que a gente precisa, que a espiritualidade nos intui para que a gente possa seguir os melhores caminhos dentro dessa doutrina maravilhosa, que é o Evangelho do Cristo. Né? Então, a gente vê que esse amor é a essência, esse amor é tudo aquilo que nós precisamos. E o amor, como ele é a essência da vida, ele é a alma da vida. Interessante, né? É a alma da vida. Do mesmo modo que não conseguimos sobreviver no corpo físico sem o oxigênio, sem a respiração, sem a nutrição, a gente não consegue viver aqui na Terra. Não conseguimos viver animicamente. Não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor. É tão importante amar que o evangelista João, ele estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Isso, olha a diferença. Deus não é alguém que ama, Deus é amor. E isso é tão bonito porque ele está colocando Deus, uma energia maior. Deus não é uma pessoa. Deus é verdadeiramente o amor.
né? E foi exatamente através do seu Filho amado Jesus que ele deixou, né, para nós, para que ele ensinasse, começasse a trazer para nós o que significava esse amor. E aí, quando a gente fala em Jesus, a gente precisa entender a grande missão de Jesus entre nós. E até eu trago, vocês me permitem, eu vou trazer aqui algumas passagens do livro da Amélia Rodrigues, Trigo de Deus. Nessa passagem da Amélia Rodrigues, ela nos fala o seguinte: naquela época, eram dias semelhantes a estes. Olha que interessante isso. A criatura humana despojada dos direitos legais, embora triunfasse por um dia no Fausto e na glória, noutro, vencida pelas guerras cruentas e incessantes, passava a condição servil, valendo menos que um animal de carga. Os valores éticos, desconsiderados, estabeleciam caos nos relacionamentos individuais e comunitários, facultando a hediondez e a predominância do egoísmo, que favoreciam o orgulho vil e conduziam as criaturas sob terríveis inquietações. A terra, naquela época, era então uma imensa seara na qual o trigo se encontrava mirrado, vencido pelo joio destruidor. A fome, a doença, a viuvez e a orfandade desvalidas davam-se as mãos, a fim de disputarem os cadáveres e se nutrirem dos restos, que devoravam como chacais, e lhes eram destinados pelos ricos nos arredores das cidades, além dos muros. Mas hoje ainda permanece quase tudo assim. Aí é triste quando a gente lê isso, e a gente vê claramente que há mais de 2000 anos, quando Jesus aqui chegou, ele encontrou a terra nessa situação. Trouxe os ensinamentos e até hoje nós estamos da mesma maneira. Mudaram as épocas, aumentaram as populações e prosseguem quase as mesmas causas da miséria, que é filha dileta do egoísmo e da avareza de alguns poucos homens, como ocorria naqueles tempos. E foi exatamente nesta paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina de amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraternal. Então, a gente vê que Jesus chegou no momento que precisava. A gente sabe que tudo é programado pelo plano espiritual. Então, Jesus, quando aqui chegou numa situação muito complicada. A gente vê tudo isso que foi falado por Amélia, a miséria, a hediondez, tudo aquilo que estava acontecendo com as pessoas, muitos sendo largados à sarjeta, os doentes sendo abandonados, levados para locais longes. Se falava muito em Deus, se falava nas leis divinas trazidas por Moisés, os 10 mandamentos, mas e a prática? O que era trabalhado na prática? Porque exatamente as leis foram trazidas. Exatamente, por exemplo, Jesus veio no meio do povo judeu. Por que veio no meio do povo judeu? Se exatamente todo o ensinamento dele que ele veio trazer foi para a humanidade inteira, para todos os povos. Mas justamente ele veio para o povo judeu porque ele disse que, como tinha sido o povo a receber os 10 mandamentos de Deus, muitas ovelhas estavam perdidas. E como que a mensagem do Evangelho, como que a divulgação do mandamento maior pode ser levada
se as ovelhas não vierem ao encontro do seu redil. Se realmente as ovelhas não forem buscadas. Por isso que ele disse, enquanto estiver uma ovelha perdida, eu não fico tranquilo. Então, justamente Jesus veio no meio do povo judeu, nasceu como judeu, exatamente porque ali era o povo que acreditava no único Deus. Era o povo que tinha recebido de todas as tábuas da lei os ensinamentos de Deus através de Moisés. Mas que, infelizmente, devido a esse amor-paixão que existia entre eles, ou seja, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a soberba e tantas situações, né, que advêm do egoísmo, exatamente ele precisava fazer com que esses irmãos acordassem, despertassem para, inclusive, ser bons discípulos, para que eles pudessem ter condições de divulgar a boa nova trazida pelo Mestre. E a gente vê que Jesus, ele próprio foi o nosso exemplo. Como ele disse, eu não vim modificar a lei, eu vim cumpri-la. Então, ele, como colocou, ele veio exatamente mostrar o que significava cada mandamento trazido para Moisés. Então, a gente vê que Jesus, ele próprio foi o exemplo. Ele próprio se doou em alma, ele se doou para todos nós. E quando eu falo todos nós, é porque nós estávamos lá. Nós não estamos começando há poucas reencarnações a nossa vida aqui na Terra. A gente já tem um traçado muito grande aqui, antigo, porque senão hoje nós não estaríamos no ponto que nós estamos. Nós não estaríamos tendo a oportunidade de fazer parte dessa doutrina de amor. A gente não estaria em condições de compreender os ensinamentos trazidos pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, que foi a primeira parte, tentando nos mostrar, né, os questionamentos que muitas vezes tínhamos, mas não sabíamos como colocar. Então, a gente vê claramente que Jesus, ele próprio, ele foi o amor. Ele próprio, sabendo por todas as vicissitudes que iria passar, porque ele estava no meio de nós. Ainda, muito fragilizados moralmente, muitos espíritos ainda, sempre trazendo o erro cada vez mais e aumentando esse erro, se prejudicando na caminhada evolutiva. Então, a gente vê que a missão de Jesus, ela foi muito grande. Ele trouxe a Boa Nova. E nessa Boa Nova, essa doutrina de amor, ele justamente veio nos mostrar a lei de amor. Porque nós não sabíamos o que era essa lei de amor, o que significava esse amor. Na verdade, naquela época, nós não nos respeitávamos. É interessante que a própria mensagem de Emmanuel, no início, que eu coloquei, fala exatamente isso. Todos os verbos que Emmanuel coloca aqui para nós, ele coloca na primeira pessoa do plural. Ele coloca nós. Nós organizamos, nós incentivamos, nós disputamos, nós criamos, nós acendemos, nós estimulamos, nós edificamos. Ele incluiu nós, todos nós. Não era naquela época que se fazia isso. Nós. Mostrando exatamente que lá nós estivemos. Que muitas vezes, de que lado estávamos, graças a Deus a gente não lembra, pela lei do esquecimento. Mas, muitas vezes erramos. Quantas vezes Jesus pode ter pedido para que seguíssemos ele e nós viramos as costas para o Mestre? Quantas vezes? Então, a gente vê que realmente não teve mudança. O triste é isso. Não teve mudança.
Por mais que a gente diga assim, mas Emília, poxa, eu já melhorei um pouco do que com certeza eu já fiz, já fui. Sim, com certeza. Acredito que todos nós já melhoramos até bastante, mas não melhoramos tudo o que precisamos melhorar. E muitas vezes nós até poderíamos estar mais além, avançando mais na caminhada evolutiva, mas quantas vidas nós já tivemos lá atrás, naquele rema-rema, né, naquela situação, patinando no mesmo lugar, trazendo aqueles ranços, não mudando aqueles ranços. E quando a gente vê isso, é com muita tristeza, porque o tempo que nós perdemos. Então, por isso, como é dito, cada oportunidade que nos é dada hoje, nós temos que abraçar. Temos que abraçar muito, né, com todas as nossas forças. Porque essas oportunidades é que vão nos dar aquele impulso para a nossa melhoria espiritual. Se a gente perde com os nossos desculpismos, né, aquela coisa, hoje não dá, e ainda não está no meu tempo. Né? Quantas vezes a gente já falou isso? Eu tenho ainda que cuidar dos meus netos. Meus filhos ainda estão estudando. Mas a gente vê lá no fundo, quando a gente realmente compreende, que nada disso é desculpa. Nada disso se torna empecilho, quando realmente nós queremos fazer o trabalho. Tudo depende da nossa vontade, tudo depende daquilo que eu trago dentro de mim. É aquilo que Jesus fala, o reino dos céus está em nós. O reino dos céus é o nosso altar íntimo. Então, aquilo que nós trazemos em nós, nós precisamos perceber que, se eu tenho vontade, eu consigo. Por mais dificuldades que surjam, até muitas vezes fisicamente falando, mas quando a gente quer, a gente não deixa de fazer. Porque Jesus, ele está sempre ao nosso lado. E ele está sempre nos dizendo, vem comigo trabalhar esse amor fraterno. Vem comigo trabalhar esse amor fraterno em você, principalmente. Você se amar, para que você saiba como amar ao próximo, como amar ao seu irmão. Jesus está sempre dizendo isso para nós, só que muitas vezes a gente fica, né, com os nossos ouvidos tapados. A gente fica com vendas nos olhos, a gente não quer enxergar os sinais que chegam, as situações que são trazidas para todos nós. E aí a gente tem, inclusive, quando se fala de amor fraternal, desde a Bíblia no todo, ela traz muitos exemplos de amor fraternal. Muitos exemplos. Até mesmo no Velho Testamento. Os grandes profetas já falavam no amor fraternal. Aqueles que acreditavam realmente em Deus, que tinham aquilo forte dentro deles, aquela crença, né, dentro deles, aquela confiança, aquela fé, eles sabiam que Deus os amava de forma fraternal. E Deus conduzia todos os seus caminhares. Eu trouxe aqui alguns exemplos do Novo Testamento. Exemplos esses até de algumas epístolas de Paulo. E a gente sabe que Paulo, com toda a situação anterior, como Saulo de Tarso, né, ele foi um espírito difícil. Ele trazia as paixões no seu íntimo. Ele não sabia o que significava amar fraternalmente. Ele não entendia o que significava fraternidade para todos. Ele não entendia o que significava ter empatia pelo irmão. Só depois de algumas situações erradas que, infelizmente, ele fez, a gente sabe, né, quem já estudou o livro Paulo e Estevão, que Jesus necessitou que ele fosse passar pela estrada de Damasco para que ali acontecesse a grande modificação do caminhar dele. Porque senão, Paulo, que tinha sido o vaso escolhido por Jesus,
ele teria se perdido naquela encarnação. Ele teria jogado fora toda a oportunidade que Jesus tinha dado a ele. Então, a gente vê que em algumas epístolas, né, ele justamente fala a respeito do amor fraternal. Eu trago primeiro, que foi inclusive uma das primeiras epístolas, que foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. Para quem não sabe, né, Tessalônica, só curiosidade, né, era a capital na época da província romana da Macedônia. A sua população era numerosa, mistura de residentes nativos e de estrangeiros. E entre esses estrangeiros, eles se agrupavam em colônias, se encontravam muito a colônia judaica. E aí, exatamente, foi por um dos caminhos que Paulo esteve. Ele coloca, isso está no capítulo 4, versículos 9 e 12, que ele diz assim: em relação ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Eu achei muito interessante esse versículo 9, porque ele deixa bem claro: eu não tenho que escrever nada para vocês a respeito disso, porque vocês receberam essa instrução diretamente de Deus, desde a época das tábuas da lei. E Jesus, quando aqui esteve, ele uniu todos os 10 mandamentos no mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o resumo de toda a lei e dos profetas. Então, a gente vê que Paulo mostrou claramente que não tinha necessidade de colocar nada para eles. E até que nesse ponto, em Tessalônica, eles até estavam um pouco mais, né, em relação a outros lugares, sendo mais fraternos, uns com os outros. E aí no versículo 12 ele diz: vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Exatamente para que sempre a gente possa ter um olhar com os nossos irmãos, aqueles que chegam até nós, que não são do mesmo caminhar religioso nosso, que não seja da mesma raça, que nós possamos ter dignidade em recebê-los, que a gente possa receber com amor, com fraternidade, saber ser hospitaleiros para esses irmãos. Hospitaleiros não só no sentido de casa, mas hospitaleiros em recebê-los, em abraçá-los. Aí na outra, ele coloca para os romanos, na Epístola aos Romanos, foi no capítulo 13, nos versículos de 8 a 10, quando ele coloca assim: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Os 10 mandamentos enviados a Moisés resume o que Jesus nos deixou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo sempre batia na tecla em relação ao amor fraternal. Para os hebreus, ele também colocou, no capítulo 13, versículos de 1 a 6, ele colocou assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedarão anjos. Olha só. Nunca a gente pode rejeitar ninguém. Nós não sabemos quem é que está chegando até nós. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes,
porque ele disse: não te deixarei, nem te desamparei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. E é muito interessante que, para os hebreus, ele foi mais incisivo na questão da hospitalidade, na questão de olhar o próximo como a si mesmo. Porque a gente sabe a rivalidade que os hebreus, infelizmente, tinham com os que não eram da mesma congregação, colocando assim, né? Aqueles que eram politeístas eram rejeitados pelos hebreus. Só que Jesus nunca rejeitou ninguém. Como ele trouxe exatamente todo esse mandamento para nós, como ele trouxe o amor fraternal, como ele mostrou a Paulo que justamente Paulo foi o vaso escolhido para levar a boa nova, para levar esse amor aos gentios, aqueles que não eram judeus. Então, mostrando que todos tinham o direito de receber. Jesus não veio à Terra exatamente só para um povo, não. Ele começou naquele povo para trazer as ovelhas que estavam perdidas dentro daquele povo. Mas, na verdade, Jesus trouxe a boa nova para ser enviada a toda a humanidade terrena, a todas as religiões. Por isso que, outro dia, vendo em lives, né, realmente para a gente refletir, e até como Kardec mesmo colocou para nós, a doutrina espírita, que nos foi enviada no século XIX, ela não é uma religião. Como muitos, infelizmente, trazem equívocos de outras religiões do passado. A doutrina espírita, ela é o nosso caminho. Ela é o caminho trazido por Jesus. E Jesus sempre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não deixou religião nenhuma específica. Ele trouxe o caminho que nós temos que seguir. Ele trouxe as verdades que nós precisamos conhecer. Verdades essas para exatamente fazer com que a gente desperte, que a gente comece a ver mudanças que temos que fazer e que o tempo está passando. E ele veio nos trazer a vida. Exatamente a vida, que é da qual nós fazemos parte. A vida espiritual, que nós não somos aqui. Nós não somos matéria. Nós estamos, né, provisoriamente, cada um no seu tempo, transitoriamente aqui na Terra, mas nós não somos da Terra. A nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Então, Jesus trouxe para nós todos esses ensinamentos e a doutrina, exatamente por não ser uma religião específica, como assim Kardec gostaria que todos tivessem esse entendimento, ela trouxe para nós todos os conhecimentos científicos e filosóficos para que nós trabalhássemos no nosso íntimo a religiosidade, ou seja, a conexão, que essa conexão com o divino é o verdadeiro objetivo que a doutrina nos traz. E não uma religião com dogmas, com rituais, como tantas outras que nós fizemos parte no passado. E nessa doutrina, que é o Evangelho do Cristo, é o amor fraternal para todos nós, que a espiritualidade trouxe até então uma parte da verdade, que ainda não temos condições de conhecer e entender tudo. Mas adiante, quando tivermos mais maturidade espiritual, nós receberemos mais conteúdos. Né? Até eu sempre brinco, quem sabe nós não teremos futuramente um Livro dos Espíritos 2, a continuação da base. Né? Porque ainda nós teremos muitos conceitos, muita verdade, muitas situações de acordo com o nosso ponto de vista, como Emmanuel coloca na página inicial. Exatamente, nós vamos ver que o nosso ponto de vista é mínimo.
Que ponto de vista é esse se nós conhecemos apenas o que está ao nosso redor? Nós ainda temos muita dificuldade para entender tudo aquilo que está sendo chegado. Então, nós temos que sempre entender qual é o ponto de vista trazido pela espiritualidade. Qual é o ponto de vista que nosso Mestre Jesus trouxe até nós? O despertar. Estender a mão para todos aqueles que sofriam. Exatamente abraçar aqueles que estavam aflitos. É esse amor fraternal. Jesus, ele se compadecia de todos. Prostitutas, ladrões, fariseus. Ele se compadecia de todos, porque ele sabia exatamente o que cada um trazia dentro de si. E sabia das dificuldades, das fragilidades espirituais que nós ainda tínhamos naquela época. Então, quando ele trouxe essa boa nova, quando ele trouxe esse amor fraternal, ele não trouxe se referindo a um tipo de relação familiar. Não é isso. É um amor que transcende as relações familiares. Não é aquele amor que se estende somente a todos os membros da comunidade de fé, mas também a todos aqueles que trabalham em outras comunidades religiosas, que eles também são filhos do mesmo Pai. Todos nós criados da mesma forma, com o amor divino simples e ignorante, nos dando todas as condições para que caminhássemos, quando chegássemos num tempo, com as nossas próprias pernas, tendo livre-arbítrio como a condução, para que a gente aprendesse o que eu devo e o que eu não devo fazer. Que era exatamente o que Paulo dizia. Tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso. E quando a gente tiver essa consciência realmente que tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso, aí sim nós estamos entendendo o que Jesus quis trazer para nós e o que a doutrina está tentando nos explicar até hoje. E é lógico que todo esse trabalho do amor fraternal é para que a gente possa construir o nosso mundo melhor. E é interessante que a gente fica esperando que essa construção venha do outro, venha de terceiros, quando, na verdade, a construção tem que começar de nós. Se nós não começamos a trabalhar o nosso equilíbrio interior, a trabalhar a nossa paz interior, como é que nós vamos ter o entorno com paz, com equilíbrio? O primeiro passo tem que ser nosso, para realmente uma construção de um mundo melhor. E que é muito triste quando a gente lê no capítulo 24 do livro Amélia Rodrigues, que até nosso grupo está estudando a respeito desse livro, quando ele fala a respeito que até hoje, como já falei no início, na introdução do livro, até hoje estamos dessa forma, ainda trazendo as mazelas em nós. Uns mais, outros menos. E pior quando ela diz aqui, que isso que entristece. Os cristãos não se dão conta do poder da mensagem de Jesus. Será que a gente já estudou tantas vezes o Evangelho do Cristo? Quantas vezes a gente repete estudando o Evangelho? Mas será que a gente realmente entendeu o sentido da mensagem? A qual nos vinculamos por osmose ou recebemos por hereditariedade. Isso é para que a gente reflita, todos nós. Se nós penetrássemos a mensagem com a razão e vivêssemos essa mensagem, alteraríamos completamente a face social e moral da humanidade. Resolveríamos os problemas econômicos, políticos, raciais, que enlouquecem e enlutam os povos e dizimam centenas de milhões de vidas. Por isso que até hoje nós ainda temos guerra no nosso planeta. Por isso que até hoje os homens ainda brigam por poder.
Por isso que até hoje, muitas vezes, infelizmente, as religiões também se desfazem por causa de brigas por poder, por questões de hierarquia. As pessoas não entendem, não trazem para si o verdadeiro teor da mensagem do Evangelho do Cristo. O que significava aquela boa nova que ele trouxe para nós. Então a gente vê que se nós já tivéssemos entendido naquela época, nós já teríamos modificado muita coisa no nosso planeta. Mas a gente sabe que a grande humanidade, as diferenças que temos entre nós, muitos precisam aprender ainda com a continuação da caminhada. Por isso, a bênção das reencarnações. Ai de nós, se não fossem as reencarnações. Então, quando a gente fala na construção de um mundo melhor, trabalhando esse amor fraterno, o que significa isso? Temos que trabalhar a solidariedade, temos que trabalhar a compaixão, temos que trabalhar o apoio mútuo, a empatia, a paciência, a generosidade, o perdão, a hospitalidade, o serviço aos outros. Essas são as características do amor fraternal. Que para essa construção de um mundo melhor, nós precisamos estar trabalhando nisso. Perdão está entre essas características. Que dificuldade é essa palavra para nós? Muitas vezes, inclusive, sempre fala, eu já, infelizmente já ouvi isso, que nós estamos ainda muito longe para perdoar. Quando eu for mais evoluída, aí sim eu começo a entender e a perdoar. Quando, na verdade, quem pensa dessa forma está muito equivocado, porque o perdão é o nosso processo para evoluir. A partir do momento que a gente começa a trabalhar o perdão, começando por nós mesmos, o perdão a nós, para depois, inclusive, perdoarmos ao outro, né? Esse perdão ele tem que começar de hoje. Quem ainda não começou, é para começar agora. Porque esse perdão é que nos leva à evolução espiritual. Se não trabalharmos isso, não estaremos evoluindo. Eu citei o perdão porque é o que mais muitos reclamam. Não vou negar que muitas vezes eu também. Ainda estamos nessa caminhada. Mas é uma das características do amor fraternal, que precisamos trabalhar efetivamente para esse mundo melhor. Cada característica dessa que eu vou repeti-las. Solidariedade, compaixão, apoio mútuo, empatia, paciência, generosidade, perdão, hospitalidade, serviço aos outros. Então, o amor fraternal é um aspecto essencial da vida cristã. Se somos cristãos, se nós queremos estar nessa estrada de Jesus, que é o que vai nos levar à nossa evolução maior, que é a estrada difícil, que é a estrada capenga, que é a estrada cheia de buracos, de espinhos, de obstáculos, mas é a estrada necessária. Não é a estrada larga, asfaltada, bonitinha. Essa vai dar na porta larga. Essa que nós queremos estar com Cristo é que vai dar na porta estreita. Ele reflete esse amor, o amor que Cristo demonstrou por cada um de nós e que até hoje ele demonstra. Quando ele disse, após ele ressurgir entre os apóstolos, que ele estaria no meio de nós até o fim dos tempos. E quando fala até os fins dos tempos, não é que vai acabar, mas simplesmente é quando nós completarmos a nossa evolução. Estaremos junto com ele, como espíritos crísticos, como espíritos puros. Então, a gente precisa refletir, meus irmãos, o que é esse amor fraternal? Trabalhar o mais rápido possível em nós
Buscar a cada dia, cada oportunidade que a gente acorda, que a gente possa realmente entender esse amor, que a gente possa fazer melhor amanhã o que hoje deixamos de fazer, que a gente possa olhar o nosso irmão com outro olhar, mesmo aqueles que nos feriram, mesmo aqueles que nos pisaram, mesmo aqueles que ainda trazem as suas dificuldades, seus equívocos no entendimento, que ainda trazem sentimentos baixos como vingança, como a ira, como a raiva. Esses precisam muito mais de nós até. E esse trabalho é fácil de fazer? Lógico que não. Ainda nós não somos espíritos evoluídos. Mas é o trabalho. É o passo que temos que fazer para estarmos junto com Jesus. E aí, para que a gente possa, encerrar, não sei o que a espiritualidade quer comigo, mas me veio muito isso hoje para que eu fizesse. A minha oração final, meus irmãos, ela vai ser uma música. Uma música que fala exatamente sobre esses novos tempos que nós queremos para a vida. Novos tempos que a gente ora tanto para que venha logo, que aconteça, mas que a gente não esqueça que nós temos que dar o primeiro passo. Como a música vai dizer para nós, tudo vai depender que vá se tornar de forma real quando nós dermos o primeiro passo. Quando a gente repartir o pão, quando a gente compartilhar a paz, quando a gente estender a mão àqueles que sofrem mais. Aí, quando a gente começar a fazer isso, todos ao nosso redor vão se contagiar com o nosso exemplo. E todos farão. Isso é certo. Todos nós precisamos chegar à nossa evolução maior. Então eu peço que vocês levem os pensamentos a Jesus nesse momento. Essa música de Novos Tempos é do nosso irmão Luiz Pedro Silva Paulo. E eu peço que vocês me ajudem nas orações para que a minha voz esteja em condições de poder trazer essa mensagem tão importante. Virão novos tempos para a humanidade, em que serão plenos a fraternidade, o bem, o perdão, e em todo lugar todos juntos irão, como irmãos, transformar esta terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só, onde a alma sofrida compreenda sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Depois das tormentas virão tempos novos de luz, de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. De nós depende também que isso se torne real,
cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. E assim virão os novos tempos de amor. E assim, mestre querido, com essa mensagem que nos envolve com tanta luz, Senhor, queremos seguir teus exemplos. Queremos realmente trabalhar o amor fraterno em nós e com os nossos irmãos. Nos ajude, mestre, para que possamos enxergar as nossas limitações, para modificá-las, para transmutá-las. E assim, buscando a cada oportunidade que são dadas, o crescimento, o aprendizado, para seguirmos firmes, segurando sua mão. Mestre amado, envolva todos os nossos lares, envolva todo este planeta de luz, planeta de amor que nos foi dado, para que aqui aprendêssemos a nos transformar, que aqui aprendêssemos a viver, a melhorar moralmente, respeitando a todos, indiferentemente se for a questão de raça, de credo, que a gente possa envolver a todos, meu irmão maior. Tome conta desse planeta com seu manto de luz e pedimos que as espiritualidades do bem, todas que ajudam a todas as casas, que possam envolver com muito amor todos os trabalhos, todos os estudos, todas as tarefas para o crescimento de cada um de nós. Obrigado por esta noite, pela oportunidade que me foi dada, Senhor. Oportunidade esta de voltar a estar junto a Ti, novamente na mensagem de Teu Evangelho. Obrigado pelo amor, pela Tua luz e pela Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, agradeço a paciência de vocês de estar junto comigo esse tempo. Vamos fazer o nosso melhor. Jesus aguarda pelas nossas mudanças. Uma boa noite para todos. Fiquem em paz.